Vamos lá pro nosso debate. Ô Léo Figueiredo, vamos com destaque positivo e negativo. O que fica de bom e o que fica de ruim do ano do Atlético. O que fica de ruim do ano do Galo, Léo? Ô Cirilo, fica a passagem do Eduardo Cudê, que foi uma grande frustração, porque dentro do campo tem boas ideias, consegue montar bons times, mas fora do campo é muito atrapalhado, para usar uma palavra assim mais simples, e isso prejudicou bastante o processo do Atlético durante o ano, os problemas com o Cudê. A chegada do Filipão, que demorou a engrenar, se tivesse engrenado um pouquinho antes, talvez estaríamos falando do Atlético campeão brasileiro aqui hoje, mas acho que o Filipão termina com um cartaz muito mais positivo do que negativo, tanto que vai permanecer para 2024 e sem a desconfiança que existia quando ele chegou, né? Porque ele não era mais treinador, porque o estilo era muito diferente do Cudê. E no elenco, acho que a gente pode pensar negativamente, Cirilo, já de cara, Vargas e Allan Kardec lá na frente, caras que não ajudaram. O Atlético precisou muito de quando Paulinho e Hulk precisavam de um sossego, de um descanso, ou em determinadas partidas até de uma companhia ali na frente. Algumas vezes foi o Pavon que ajudou, mas Vargas e Allan Kardec não ajudaram nada. Para mim, Patrick e Pedrinho, duas decepções, porque são dois canhotos bons de bola, mas que não ajudaram o Atlético. Pedrinho muito pouco, Patrick quase nada. Então terminam em baixa mesmo no elenco atleticano. E lá na defesa não destaco nenhuma, né? Acho que ninguém foi negativo, pelo contrário. Acho que o Rubens termina muito valorizado, os zagueiros do Atlético terminam bem, o Arana, mais uma vez atingindo um ponto alto, lateral de seleção brasileira. O Everson disse aqui, respeito a opinião de todos, mas para mim o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Otávio termina o ano com chave de ouro. O Otávio terminou jogando muita bola e titular absoluto do meio-campo do Atlético. O Edenilson estaria na lista dos negativos, mas ele se salvou pela reta final, que foi bem. A volta do Zarate foi ótima, Alan Franco fez um bom ano, Batalha se não tivesse machucado, e falar de Hulk, Paulinho, eu nem preciso, né? Eu vou inverter a pergunta para você, Alexandre Simões. Os destaques positivos, o que fica de positivo pro Galo? Não precisa individualizar, não, pode ser coletivo na sua visão. O que fica de mais positivo do ano do Galo, Alexandre? Olha, o Cirilo, quando o Filipão chegou, ele chegou com o objetivo de levar o Atlético à Libertadores, né? E alcançou isso diretamente à fase de grupos. Então ele cumpriu com o objetivo dele e quase que alcança um plus num campeonato em que a gente não pode de forma alguma simplesmente criticar o Atlético porque perdeu pro Coritiba em casa, porque todo mundo teve isso. Todo mundo tem uma história ruim. Todo mundo viveu isso nesse Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético é o que perdeu mais pontos, talvez, dessa turma de cima, mas todo mundo teve momento de irregularidade. Ele perdeu mais pontos pro time de baixo, mas ganhou da turma de cima. E ganhou da turma de cima. Então, acaba que isso aí, claro, eu acho que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos você ganha vencendo principalmente os times mais fracos. Mas, de toda forma, foi um campeonato muito equilibrado, muito atípico e muito difícil. E a gente já tinha essa previsão pelos 4 clubes que subiram da Série B. O que eu acho que fica de muito positivo para o Atlético, tá? É que quando o Filipão chegou, ele encontrou muita dificuldade, tanto que foram 9 ou 10 jogos sem vitória, somando Brasileirão e Libertadores, e ele conseguiu dar a volta por cima e colocar o time do Atlético, que tinha um estilo de jogo com o Cudê, e passou a ter outro com ele, nos trilhos, tanto que foi o melhor time do retorno de um campeonato brasileiro muito difícil, e sem que o Filipão tivesse peças fundamentais para o esquema de jogo dele. Porque o Allan Kardec pouco jogou, ele não tinha o velocista de lado de campo e ele não tinha o cara da bola parada. Então eu acho que o trabalho do Filipão dá muita esperança para um 2024 em que o Galo vai poder adaptar ainda mais o seu grupo ao estilo de jogo do treinador. Você sabe que nessa história de bom e ruim do ano do Atlético, talvez o mais traumático tenha sido a saída do Cudê, né? Sem dúvida. A transição, a saída primeiramente, uma tragédia, né, da maneira como ele fez, mas a transição talvez tenha sido o mais traumático do ano, né? Porque demorou, né? Demorou a engrenar, um estilo bem diferente. Porque, o Cirilo, o Atlético não estava monitorando o Filipão, cara. Entendeu? Foi uma situação, o Atlético teve que arrumar um treinador. Porque o Cudê simplesmente jogou tudo pro alto. E o Filipão chegou pra arrumar o vestiário, né? Pra salvar o vestiário. Porque o Cudê jogou tanto pra baixo que precisava de alguém pra jogar pra cima. Exatamente. E trouxeram o Filipão com esse objetivo.
Diria você que o Filipão foi melhor do que 6 meses do Cudê? Teve gente que falou isso depois do primeiro jogo. O que eu acho assim... Cadê os memes? Depois ficou metendo banca no grupo. Cadê os memes? Sim, mas eu acho que o Filipão, eu acho que ele foi uma grata surpresa até para o próprio Atlético. Eu não sei se o Atlético tinha a convicção da permanência do Filipão e ele foi conquistando isso com o trabalho dele. O trabalho dele, ele foi conquistando. Com essa virada, com essa... Sabe? Ele foi conquistando isso. A gente não esperava que o Filipão conseguisse se moldar assim, né? Um cara de 74 anos. Muita resistência, né? Do próprio torcedor. Aí não ganhava. Aí, não sei, o torcedor brasileiro gosta de quem habla, né? O torcedor brasileiro gosta de quem habla. Então, aqui, ó, chegou quem vai hablar. Cudê, Sampaoli, a turma adora, acha que é bonito, Você né? já que imaginou o tanto que o Duque vai deitar se o Cruzeiro contratar Fernando Gago? O que vai ter de charge do Duque com o Gago? Mas o Pepa era mais, né? Era o Pepa. Tudo era o Pepa dentro do carrinho dele. Brincadeira. Mas os Gagos costumam se dar bem no Cruzeiro. Por quê? Por quê? David. Lembrei do David, que era Gago. O Elivelton também é Gago, Elivelton, não? O gol do Libertadores. Onde é que vocês foram pensar, gente? Mas dois cara, fracassos, os dois hoje não são mais. O David hoje conversa normalmente, mas ele era Gago. Aí diria um narrador amigo meu, aí você quer acabar comigo. Pode falar um negócio? 2003 o David bateria o recorde. O que jogava de bola demais, era um absurdo. jogou muita bola. Se ele não tivesse ido pro Bordeaux, ele seria artilheiro... Bicho, o David era um absurdo. Que isso? Que jogou atacante, muita bola. Que